É difícil às vezes as pessoas olharem para si mesmas. Mas uma comunicação inspirativa, ela precisa atingir seu propósito. Fazer com que você consiga olhar para você mesmo. É muito importante. Sua mulher gostaria de um homem romântico? Gostaria. Você é romântico? Não. Então às vezes você tem que usar uma comunicação inspirativa. Ela não pode ser acusatória. Você não faz isso, você não faz aquilo, porque você é assim, porque você é desse jeito, porque você é assim, porque você é isso. A sua mãe é isso, seu pai é isso, seu avô foi isso, seu bisavô foi isso. O que acontece de mudança numa comunicação dessa? Nada. Exemplo. Eu conversando com minha esposa, Meg, eu vou falar uma coisa para você. Não teria outra pessoa no mundo para me casar. Se uma mulher que cozinha extraordinário, não gosta de cozinhar, mas cozinha muito quando quer. Se uma mulher honesta, bonita, só enchendo balão. E para falar a verdade, com todos esses atributos, não precisaria ter mais nada. Mas se você me desse todo dia, eu acho que morria. O que eu disse? Eu disse tudo de bom que ela faz, o que ele faz. Eu disse que não haveria necessidade, mas eu disse que se fizesse seria o campeão. Que é isso, comunicação inspirativa. Pô, cara, eu sou quase perfeito. Olhando para mim mesmo, gostei de mim. Ai, Narciso. Certo? Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu usei o dar todo dia só para chamar a atenção. Porque se ela der todo dia, vai te envergonhar. O brinquedo dela é de abrir, o seu é de montar, querido. Não entra nessa não que dá ruim, ok? Sai disso, para de pedir esse troço, porque esse negócio não dá certo. Mas a comunicação inspirativa é aquela delicada, sutil, onde seu propósito não é estabelecer uma mudança, é criar um ambiente de transformação. Isso você faz com seu filho, faz com o colaborador da sua empresa, você pode fazer com um membro da sua igreja, com um amigo. Usar uma comunicação que você faça com que a pessoa olhe para si mesmo em uma área cuja qual ela é carente. É assim que funciona. Maridão, olha, falar uma coisa para você. Pô, cara, você é um cara trabalhador, um pai extraordinário, um homem fantástico, mas você anda muito nervoso, filho. Pensa um pouco sobre isso. Sempre respondendo as coisas no coice. Eu tenho que estar sempre desviando, igual Davi da lança do Saul. Você pode melhorar, querido. O cara pensa mesmo, né? Ela falou de tantas coisas boas. Só falta isso para mim. E outra coisa, nunca fale de 2 ou 3 coisas de mudança. Apresenta fracionada. Deixa a pessoa mudar o primeiro para mostrar o segundo. Certo? Eu fiz uma trilha lá no sítio agora. No dia que eu disse, vocês vão lá, vocês vão ver. E eu pedi o cara que fizesse mais ou menos assim. Não faz a subida toda assim. Por quê? Porque senão quando o pessoal olhar vai falar, não vou. Então o que você faz? Você faz ela assim e não deixe ele ver que depois que ele chegar aqui, continua assim. Porque na metade o cara é tão ruim continuar quanto voltar. Então eu vou pelo menos consigo, né, executar a missão. Então hoje muitos casais não têm êxito na mudança, porque na hora de se comunicar não sabem inspirar, é só exortação. Exortação, querido, é para estabelecer uma correção, e você faz isso de um jeito. Inspiração, né, você faz de outra maneira, ou então é só motivação, aquela comunicação que motiva as pessoas. Sabe? Fazer com que muitas vezes depois de algo que foi executado tenha uma celebração. Criar situações que motivem as pessoas
através da... Olha, vamos lá, vai ser muito legal, vai ser extraordinário, ok? Nós vamos conseguir, vai ser bom para nós. Eu sei que muitas mulheres tiveram que usar comunicações motivadoras para trazer seu cônjuge aqui, seu marido. Principalmente se ele não frequenta um ambiente religioso. Podia ter uma ideia de que, nossa, eu vou para lá, ficar olhando, que eu vou escutando, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, você vai para o inferno, vai para o inferno, tá? O diabo está de olho em você, e aquela coisa toda, isso, traz dinheiro, traz dinheiro, traz dinheiro, ou vai para o inferno. E aí seu marido vem, olha um ambiente, e por que ele veio? Está arriscado até acabar a agonia mesmo, ele não quer ir embora, não dá para ficar aqui não? Vamos armar uma tenda aqui para nós ficar aqui. Motivação. As pessoas não sabem, muitas vezes, é apenas cobrança, 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 cobrança. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você agora é: quando você escuta para responder ou você escuta para compreender? Resposta ou reação? Pastor, o que é resposta? Resposta é aquilo que vem depois da compreensão. O que é reação? Reação é aquilo que eu não compreendi, mas reagi. Todas as vezes que você responde, a resposta sai com um filtro. Todas as vezes que você reage, a resposta sai sem filtro. Palavras são poderosíssimas para ferir pessoas. Existem palavras, por exemplo, principalmente o mundo feminino. Gente, pensa no... Ainda que hoje tem uns homens se ferindo com cada coisa. Mas mulher, por exemplo, encontrou uma mulher. Nossa, prazer revê-la, está tão diferente. Não fala isso. O que é diferente? Pode ser positivo ou negativo. Faça logo. Nossa, está bonita você, viu? E ela sabe que é mentira, mas gostou. Nunca diga, gostou. Engordou ela. Esse dia o cara encontrou comigo. Pastor, dá uma olhada nela. Já falei com ela, olha como engordou. Eu fingi quando escutei. Eu vi a foice da morte no olho dela, querendo trucidar ele. O infeliz. Tem uma historinha que o camarada diz. A mulher dele engordou um pouquinho e ele brincando. Sabe esses caras brincalhão, bem-humorado? Certo? E aí ele saiu com a esposa. Ela viu um vestido na vitrine e falou, nossa, amor, olha que vestido bonitinho. Ele falou, minha filha, mas você está tão fortinha, você parece uma maquinazinha de lavar. Ela ficou quieta, triste. Passou um dia, saiu de novo, foram no shopping, ela viu uma lingerie, falou, nossa, que lingerie bonita. Ele disse, fica bonita na manequim, mas você tá igual uma maquinazinha de lavar, né? Meu amor, tem que emagrecer um pouquinho. Passou um dia, os dois estão em casa, ele falou para ela assim, amor, que tal a gente botar essa maquininha de lavar para trabalhar? Ela disse, meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, quando você escuta para responder ou para compreender. Não haverá resposta sem uma boa compreensão. O importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entendeu que você quis dizer. Uma comunicação errada pode ser um verdadeiro desastre. Por isso eu disse ontem, é muito legal e muito saudável escutar num dia e responder no outro. Resposta em ambiente mental tranquilo, mesmo que ela seja desagradável, ela sai de forma educada e agradável. Às vezes nós falamos a coisa certa, porém da forma errada. Por isso é melhor você passar a aprender a ouvir mais. Me parece que o casamento deixa a gente meio surdo. Quando nós namorava, gente, escutava de longe. Ele me chamou. Chamou não, chamou, quer ver? Tá me chamando, amor? Porque a gente escutava. Que uma beleza. Casa. Parece que perde a audição. Amor! Amor! Ele está te chamando. Deixa pra lá, besteira. Isso quando não responde assim, ó. O que é?
O que é? Porque resposta, gente, não é só a palavra não. Às vezes, o marido fala com a esposa assim: passa essa camisa para mim. Ela fala: me dá aí. Ele fala: não precisa passar. Ela fala: eu não falei nada, viu? Você que está sensível. Ah, Jesus, por que me desamparaste? A palavra é apenas uma fração da comunicação. Tem regrinhas básicas, eu já cansei de falar para vocês e falo para mim todo dia. Primeira regra, se você vai falar, nunca fale, repita comigo: nunca. Nunca fale quando estiver nervoso. Ficou nervoso, cala essa boca, porque você não controla. Não tem mais sintonia entre a boca e a mente. Uma mulher é capaz de estar gritando, achando que está falando baixinho. O marido fala: fala baixo. Fala baixo. E ela fala: eu não estou gritando. A hora que eu ficar nervosa, você vai ver só. Eu acabo com essa festa toda. Ele fala: eu vou matar essa praga aqui agora. Ela está gritando, sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando, porque ela está nervosa. O marido também arrepia. Fala. E ela vai só absorvendo, que é igual esponja. E lembra de tudo, nunca vi. Pelo menos dos defeitos. Virtude, ela esquece tudo. Parece que Satanás, o que ele fez de bom, apaga. E o que ele fez de ruim, acenda as luzes. Hollywood. Lembra de tudo. É assim que funciona, certo? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos é um ambiente onde as pessoas têm muita dificuldade para estabelecer uma resposta adequada. Se você conseguir ouvir para responder, se alguém hábil para escutar, o que está querendo dizer? É isso mesmo? Não é, mas tem que ter equilíbrio, porque se você não fazer a leitura correta, isso pode dar sérios prejuízos. Você pensa que a pessoa está falando uma coisa, é o que chega lá para mim. E quando eu vou ver, não é nada daquilo. Eu converso normalmente com um casal junto, depois um de cada vez, depois trago de novo os bandidos para o mesmo ambiente de interrogatório. E aí eu começo a ver quem é dissimulado, você está entendendo? Quem é que está falando a verdade, ainda que a verdade é sempre um pouco de cada um. E eu não posso me deixar contaminar. Eu tenho que tirar daquele ambiente as informações corretas, aprender a ouvir o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então a pergunta também é assim, para eu terminar esse ponto, certo? Se os diálogos são bons, se eles são bons, a maioria deles termina em conclusão, em resolução de problemas. Ah, pastor, eu converso muito com a minha esposa. Eu não quero saber a quantidade do que você conversa. O importante é você saber a pauta. Vocês falam de vocês? Vocês falam de pagar a conta dos filhos, da sogra, da igreja, disso, daquilo, do trabalho, dos negócios. Diálogo. O casal precisa ter momentos para conversar sobre eles. Como é que você está hoje? Como é que está a sua semana? O certo é num sábado, que termina uma semana para o domingo começar, você fazer um checklist. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Aí vai ficar ruim. Se a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal, o que você vai fazer com o mal desse dia? Ou você cria um ambiente para tratá-lo, ou ele vai se acumular com o mal da manhã, com o mal dessa semana, com o mal da outra semana. E quando você vê, tem pessoas que, me desculpe, parece um aterro sanitário. Ela traz para mim, problemas que não foram equacionados há 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque não sabe usar a comunicação. Para você se comunicar bem, existem alguns elementos e você precisa reconhecer esses elementos. Eu dividi ele aqui, certo, em 6 elementos. O primeiro elemento de uma boa comunicação é um emissor. Aquele que está com a mensagem, é aquele que vai transmitir o que está na sua mente. Ainda não está na mente do outro, o outro não é capaz de entender. Talvez para ele seja extremamente difícil, mas para você já é fácil. Você sabe o que quer dizer.
Então não há comunicação sem o emissor. Segundo, não há comunicação sem um destinatário, sem um receptor. E esse receptor, se ele for um bom ouvinte, conversando com, um indivíduo que tem uma boa comunicação, o propósito vai ser extraordinário. O problema é que quando o indivíduo não sabe falar e o outro não sabe ouvir, aí nós podemos ter problemas daquele tipo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não, porque você falou isso, isso, isso. Quer saber de uma coisa? Deixa quieto. A maioria do diálogo do casal termina assim, ó, vamos parar de falar disso. Eu tenho medo das coisas que a gente não conversa. Ah, pastor, sobre esse assunto nós não falamos mais. Beleza, porque resolveu? Não, porque nunca resolve. Isso é uma arma poderosa para destruir você. Volta e meia, o diabo vai estar criando situações para colocar você em ambientes onde aquela estrutura aparece e você briga. É o que eu estava falando. Às vezes, homens falam com mulher porque estão nervosos. Aí a mulher começa a chorar depois de um pouquinho e diz: eu queria saber por que você falou aquilo tudo comigo. Ele olha para você, depois que o nervoso passou, e diz: eu? Você está falando que eu falei isso com você? Você está ficando louca. Eu nunca falei isso com você. Ele falou sim ou não? Mas ele não lembra porque está nervoso. Pessoas falam em tom de ironia. Fazem tudo errado. Numa das armas mais poderosas para ajudar você a resolver problemas: comunicação. Terceiro elemento de uma boa comunicação: a mensagem. E não precisa se preocupar se ela é boa. Não. Para dizer para ela que você vai trocar o carro dela, querido, fale alto, fale baixo, fale em tom irônico, fale brincando, fale do jeito que quiser. Porque se a comunicação é boa, se a mensagem é boa, você não precisa ter muito cuidado. Mas se a mensagem for de exortação, se o conteúdo daquilo que vai ser dito não é bom, vai para um modo avançado de comunicação. Vai para uma outra esfera. Certo? Por quê? Porque aí você vai ter mais êxito. O conteúdo também é muito importante. Ele é interessante? É agradável? Ou não? Se você vai comunicar algo agradável, beleza, tá tudo. Mas quando é difícil. Uma das áreas mais difíceis de comunicação entre mim e minha esposa é o desejo que minha esposa tem de mudar de Xerém. Na maioria dos lugares que nós vamos, sempre alguém, ela fala, esboça isso. E nós temos amigos. Pô, vem morar para cá, compra uma casa por aqui, faz isso. Esse é um assunto horroroso entre mim e a minha esposa, porque eu não quero sair de onde eu estou. Então sempre gera ruídos nessa situação. Eu já notei que sempre acontece. Volta e meia acontece, a gente viaja para lugares legais, bairros extraordinários, cidades estruturadas. É comum que ela queira ir, é o sonho dela. Provavelmente isso nunca vai acontecer, a não ser que eu morra, certo? Porque se Deus tiver para ela sair de lá, nós temos uma igreja lá, uma estrutura, tudo lá. Então provavelmente Deus vai me levar um dia, certo? Daqui uns 75 anos. E aí ela vai estar também com quase 100, vai arrumar um cara aí de 18. E eu vou estar no céu rindo dela. Escute só. Mas a mensagem, tem assunto que é ruim. Sogra é ruim. Vou conversar sobre mamãe, normalmente. Grana é ruim. Sexo é ruim. Tempo é ruim. Filho é ruim. Eu não sei qual é o assunto. Mas quando a pauta vem, a mensagem vem, perguntinha boa, né? A mensagem é agradável ou desagradável? Bom, chegamos ao fim.
Nesse vídeo, o pastor Cláudio Duarte trouxe uma reflexão poderosa sobre autoconhecimento. Olhar para dentro de si é um exercício de autoconhecimento que permite entender nossas emoções, reconhecer nossas inseguranças e identificar os padrões que impactam a forma como nos relacionamos. Quando cultivamos essa introspecção, aprendemos a comunicar nossas necessidades e sentimentos de maneira mais pacífica e empática, especialmente com quem amamos. Em um relacionamento conjugal, a comunicação passiva, no sentido de ser gentil, ponderada e livre de agressividade, cria um espaço seguro para que ambos se expressem sem medo de julgamentos. Esse equilíbrio fortalece o vínculo, promove compreensão mútua e transforma os desafios em oportunidades de crescimento conjunto. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.